Eu sou uma pessoa extremamente distraída e desastrada, então se eu não tiver um monte de mecanismo para me proteger de mim mesmo, eu vou fazer um monte de erro por besteira durante a prova. Então nesse vídeo eu vou te falar 3 mecanismos simples, sendo o segundo deles o mais fácil de todos de ser implementado, para você não fazer besteira na prova de matemática do Enem. Mas, Lambert, se você é distraído, você não vai ser cirurgião, então, né? Isso mesmo, eu não vou ser cirurgião, mas chega de bullying com a minha pessoa, já não basta todo mundo postando nos comentários me chamando de papai, eu sou meio novo para ser papai de todo mundo. Dito isso, bora pro vídeo de hoje, então vamos lá. Uma coisa que eu falo de vez em quando nos meus vídeos é um conceito de que tudo no final das contas é a mesma coisa. Então eu uso muito isso para falar, por exemplo, de natureza, que eu não costumo separar muito em química, biologia e física, e para mim é tudo meio que a mesma coisa. E eu trabalho um pouco esse conceito no vídeo dessa semana de como gabaritar natureza, mas eu também acho que esse conceito se aplica às outras áreas do conhecimento e também se aplica às habilidades que você precisa para o vestibular em geral. E aí uma coisa que é importante para você pôr em prática esses mecanismos para não fazer besteira durante a prova é ter uma estratégia de prova para fazer a prova um pouco mais rápido. Porque tendo mais tempo durante a sua prova, você tem tempo para aplicar esses mecanismos que vão te proteger de fazer erros à toa. Então, nessa ideia de que tudo é uma coisa só, a estratégia de prova é inseparável dos mecanismos para não fazer besteira. Então vamos lá. Primeiro mecanismo que eu uso para não fazer besteira em matemática. Eu gosto de, após fazer as contas de um exercício, antes de marcar em definitivo a minha resposta, fazer rapidamente uma checagem se eu não fiz besteira durante as contas. Porque um dos problemas da matemática, dessa área do conhecimento, e seria muito pior numa prova escrita, é que se você fizer um errinho de cálculo qualquer no meio do exercício, então se tiver uns 10 cálculos no exercício, mas você errou só um cálculozinho, você já vai mudar completamente o resultado final. Então é legal você ter um esquema seu, que é o que eu vou explicar agora, de dupla checagem, para ver se você não fez nenhuma besteira assim. E claro que, infelizmente, você não tem tempo suficiente para refazer as contas do exercício tudo de novo. Como eu sempre falo nos meus vídeos, essa prova do segundo dia é uma prova de tempo. Se você tiver tempo de sobra, você vai ser capaz de fazer muito mais exercício, com muito mais calma e vai ter uma nota muito maior. Então o segredo aqui é, depois que você termina o exercício e teve umas contas um pouco mais difíceis, que você ficou inseguro em relação a se fez direito ou não as contas, você vai tentar fazer de cabeça de novo essa conta. Mas Lambert, se a conta era difícil, como é que eu vou fazer de cabeça? E aí que vem o segredo de verdade. Você não vai fazer a conta exatamente como ela é. Você vai fazer uma conta bem arredondada na sua cabeça para ver se o valor não está muito longe daquilo que você conseguiu. Porque, no geral, as alternativas do Enem dão uma distância boa entre as respostas. Então, se você fizer uma conta mais ou menos aproximada, você pelo menos vai ter uma noção de entre quais duas alternativas estaria a resposta. E vai checar se a conta que você fez, que era a conta certinha, não está totalmente fora do que deveria ser. E aí, dando um exemplo bem tosco só para você entender a lógica. Sei lá, você vai fazer a conta 43 vezes 19. Você teria que pôr no papel e fazer a conta. Em vez de fazer 43 vezes 19 de cabeça, você vai fazer 40 vezes 20, que é bem mais realizável de cabeça. 40 vezes 20, você vai fazer 40 vezes 2, dá 80, e coloca um zero depois do 20. Então dá 800. 40 vezes 20, 800. Isso dá para fazer de cabeça muito rapidamente. 43 vezes 19 dá 817. Então os valores são muito próximos. Não ia ter uma outra alternativa tão perto assim de 800. É claro que nem sempre vai ser tão simples assim, nem sempre vai funcionar, mas esse é um mecanismo rápido que vai te proteger de vários erros à toa e várias besteiras, em especial naquelas contas que você está muito inseguro. Pega uma versão daquela conta simplificada, faz de cabeça e só checa se o valor não está muito fora da realidade. Então essa é a primeira técnica. Muito simples, muito fácil, muito útil de ser realizada e vai te dar um monte de ponto extra, porque se você é como eu, que faz muito erro por distração, você vai fazer bem menos erro com essa técnica. Agora tem a segunda técnica, que é ainda mais simples, mais fácil, e essa, eu juro, é tão simples e tão útil que é um crime as pessoas não saberem isso e não realizarem isso. E a técnica é assim: antes de passar para o gabarito definitivo, dá uma lida no finalzinho do comando, ou seja, no finalzinho da pergunta, da questão, e lê esse finalzinho da pergunta com a resposta que você está dando. E só de fazer isso, você vai se proteger de um monte de erro e vai evitar aquelas, sabe aquelas questões que você sai da prova e fica com raiva de você mesmo? Só de fazer isso, você vai evitar quase todas elas. E sério, a maior parte dos meus erros
são porque eu esqueci de fazer isso. Tem questão que você sabe, mas você esqueceu de fazer isso. Tem questão que você deu uma primeira lida, interpretou errado o que era pedido, aí você resolve também fazendo isso. Então essa é uma ferramenta extremamente poderosa e é tão simples, é tão boba. Mas, de novo, tudo que eu tô te falando, quanto mais tempo você tiver para a prova, melhor. Então é difícil aplicar tudo isso sem ter uma estratégia de prova. Então dá uma olhada no meu vídeo de ontem, que eu expliquei a estratégia de prova para o segundo dia do Enem, que vai te ajudar, porque as coisas são inseparáveis. Você precisa aplicar essas checagens que eu estou te falando com uma estratégia de prova. Porque cada checagenzinha, apesar de ser super rápido que eu estou te falando, pega alguns segundos que vão se acumulando durante a prova. Mas enfim, essa é a segunda técnica e você já tem duas ferramentas fáceis, de serem realizadas, que já vão te salvar de um monte de besteira. E eu sei que quase todo mundo faz um monte de erro por besteira na prova. Mesmo quem vai muito bem, as pessoas que quase gabaritam a prova, no geral elas sabem o conteúdo inteiro. Elas erram por distração ou por terem interpretado errado. Então ter esses mecanismos ajudam muito. Então vamos para a terceira técnica, essa é referente a gabarito, porque também tem muita gente que passa errado por gabarito. Eu passava sempre errado por gabarito, até que eu comecei a usar essa técnica. Gabarito. Em termos de estratégia, você não quer passar para o gabarito no final da prova tudo, porque corre o risco de não dar tempo e você vai ficar com um monte de questão sem resposta. E você não quer ficar passando para o gabarito cada questão que você faz, porque aí toma muito tempo, né? Você tem que parar a prova, pegar o gabarito, parar a prova, pegar o gabarito. Então a melhor solução para passar para o gabarito é você ir passando para o gabarito em lotes. Então, sei lá, cada 15, 20 questões, você para e passa essas 15, 20 questões para o gabarito. E aí o que eu gosto de fazer para evitar que eu faça erro é, eu pego e coloco, antes de marcar a questão inteira, eu ponho um micro pontinho na alternativa que eu vou marcar. Isso eu faço por umas 5 questões, sei lá. Marco um micro pontinho em cada uma delas. E aí, antes de passar a limpo, antes de marcar por completo a bolinha, eu checo de novo na prova para ver se era aquilo mesmo. E depois que eu comecei a fazer assim, eu nunca mais tive erro em termos de gabarito, que é algo que eu sempre tinha. Mas, de novo, cada vez que você faz isso, toma um pouquinho de tempo, alguns segundos a mais, para você rechecar se está direitinho. Então é essencial que você tenha uma estratégia de prova. Então eu vou acabar esse vídeo deixando aqui o link para o vídeo de ontem de estratégia de prova, para você ganhar esse tempo extra, para ter a chance de aplicar esses mecanismos que vão fazer com que você não erre muita besteira na prova. Então por hoje é isso, obrigado!